E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Renan e hoje trago para vocês o que acredito ser o primeiro tutorial em português do método avançado de clock chamado Seven Simon. É um método particularmente criado e popularizado pelo cubista Tommy Cherry e até o momento nós só temos alguns tutoriais em inglês. Então eu vou deixar o tutorial em inglês que eu me baseei para fazer esse vídeo na descrição e iremos começar. Só que antes nós temos algumas considerações a ser feitas. Nós temos que nos referir aos clocks da seguinte forma, aos ponteiros no caso. Esse será o U, esse será o D, esse será o L, esse será o R, esse será o C de centro. Consequentemente as quinas serão o L, o R, DL, DR. Isso serve para os dois lados, ok? O clock já está embaralhado, eu vou deixar o embaralhamento na descrição. E agora nós vamos à etapa de memorização. Na etapa de memorização, nós teremos que memorizar 5 números. O que eu aconselho? Como nós temos 12 posições possíveis, nós temos movimentos positivos e negativos a serem feitos. Para os positivos, eu irei pensar no número normalmente como eu penso no meu idioma nativo. No número negativo, eu irei pensar ele em outro idioma, no caso, o inglês. Então, no caso, quando eu tiver que memorizar 3 positivo, ele será 3. Quando for 3 negativo, eu irei pensar em 3, ok? Então, nós iremos seguir esta lógica aqui. Dos 5 movimentos, só o primeiro e o quarto você vai ter que fazer um cálculo um pouquinho mais detalhado. No resto, é bem tranquilo de fazer. Então, iremos iniciar pela face frontal, né? A nossa face de início. Nós iremos memorizar quantos movimentos precisa para L chegar em U. No caso, precisaria de 1, 2, 3 negativo, então menos 3. Iremos fazer Y2 e agora iremos analisar quanto precisa para L chegar em UL. No nosso caso aqui é 0. Somaremos os dois e teremos 3 negativo. Então, nosso primeiro número será 3. Para o segundo número é bem tranquilo, você só precisa ver quanto, na segunda face ainda, quanto precisa para U chegar em C, no caso 4. Então nosso segundo número é 4. Terceiro número, quanto precisa para L chegar em U, no caso 1 positivo. Então até o momento nós temos 3, 4, 1. Agora, para analisar o quarto número, iremos voltar para a nossa face inicial e analisar quanto precisa para R chegar em D, no caso 5, positivo. Voltaremos para a nossa segunda face e veremos quanto precisa para R chegar em DR, que no caso é menos 5. Faremos a soma de 5 menos 5 igual a 0. Esse é o nosso quarto número. E por último, o quinto número é quanto precisa para D chegar em C, que no caso é menos 5. Então teremos 5. Para finalizar, nossos números da memorização serão 3, 4, 1, 0, 5. Tendo esses números em mente, agora iremos para a etapa de execução. A etapa de execução ela é bem tranquila. Vai ter alguns momentos que nós não usaremos os números memorizados, mas sim movimentos intuitivos. Mas só seguir o passo a passo que vocês vão conseguir executar certinho, ok? Primeiro de tudo, iniciando a execução, nós só deixaremos o pino DR abaixado. DL, desculpe. Com isso, nós iremos fazer o nosso primeiro movimento em qualquer uma das engrenagens dos pinos levantados. Então, menos 3. Agora, nosso segundo movimento será com a engrenagem do pino abaixado, que será 4. 1, 2, 3, 4. Feito isso, abaixaremos o pino da esquerda e na esquerda nós iremos executar o nosso terceiro movimento, que é 1. Feito isso, chegamos na parte intuitiva do processo, a qual, com qualquer uma das engrenagens da direita, nós iremos alinhar U com L. Feito isso, abaixaremos o pino da direita em cima e agora, com
o pino que ficou levantado, iremos alinhar o centro com os nossos 2 clocks que já estão alinhados. Com os pinos ainda baixados, pegaremos o nosso UL e iremos alinhar com os outros 3, assim formando um quadrado. Essa foi a parte intuitiva. Agora voltaremos aos movimentos que nós memorizamos. Levantaremos os pinos da esquerda e agora nessa parte aqui, qualquer uma das engrenagens, iremos aplicar o nosso 4º movimento, que no caso é 0, ou seja, não tem movimento a ser feito. Se fosse -1, -2, a gente poderia mexer aqui, mas como não tem movimento, nós ignoramos. E agora vamos para o nosso 5º movimento, que é -5, ou 5. Nós iremos aplicar no único pino que está abaixado. 1, 2, 3, 4, 5. A parte de memorização já foi finalizada. Agora nós iremos seguir etapas intuitivas para a finalização do clock. Feito isso, abaixaremos todos os pinos da direita e, com a esquerda, iremos alinhar o pino de D com R. Agora, com a engrenagem superior direita, iremos alinhar o R com DL. Agora podemos abaixar o pino de DL e alinhar o nosso square com os outros 2 pinos que estão em outra posição, aqui embaixo. Feito isso, nós temos a nossa cruz da frente. Só que agora não é resolver que nem no método tradicional. Nós temos que pegar o nosso DR com o pino abaixado mesmo e alinhar com a nossa cruz. Feito isso, nós levantamos os pinos de forma oposta, aqui então superior esquerdo e inferior direito, e com isso podemos levar a nossa cruz e esses pinos para o meio-dia. E os que estão abaixados nós podemos também puxar para o meio-dia. Se tudo correr bem, a parte de trás do clock também estará resolvida. É um método relativamente simples de executar, é complicado de memorizar no início, pois você ainda não tem esse hábito de memorização, que a maioria das pessoas que praticam, por exemplo, vendado já tem, mas depois de alguma prática você consegue realizar ele com demasiada consistência, ok? Então, iremos recapitular. Memorização, número 1. Quanto precisa para L ir para U e quanto precisa para L ir para UL. Número 2, quanto precisa para U ir para C. Número 3, quanto precisa para UL ir para U. Número 4, voltando à primeira face, quanto precisa para R ir para D, mais quanto precisa para R ir para DR. E número 5, quanto precisa para D ir para C, ok? Execução, pinos, Só DR abaixado, fazemos o movimento 1. Só DR abaixado, faremos o nosso movimento 2. Todos da esquerda abaixado, movimento 3. Etapa intuitiva, com os pinos levantados, alinhamos U com L. Feito isso, abaixamos o pino superior direito, alinhamos o centro com os 2 já alinhados e, com ainda só esse levantado, alinhamos o clock UL com os nossos 3 aqui, de forma a montar um square. Movimento 4. Nos 3 pinos levantados aqui e o nosso movimento 5 no pino que está abaixado aqui em cima. Feito isso, abaixamos o pino da direita, alinhamos o D com R. Feito isso, alinhamos o R com DL. Agora abaixamos esse pino, só deixamos o L levantado, alinhamos o nosso square com os 2 clocks adjacentes,
alinhamos DR com a nossa cruz dessa face, levantamos de forma transversal aqui os pinos, jogamos para o meio-dia e jogamos para o meio-dia. Então essas são as etapas de memorização e execução do Seven Simon. Eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvida vocês podem me chamar e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!